Falar de heroísmo é definitivamente um dos meus temas favoritos, justamente porque a ideia de heroísmo em si parece uma coisa tão básica, tão difundido e óbvio, que o próprio tema parece algo datado, algo que não possa ser representado numa ótica moderna. Mas super-heróis é um tema que sempre esteve em voga na cultura pop, seja nos desenhos animados, nos videogames e, claro, nos cinemas, mesmo que recebendo menos atenção do que hoje em dia e, sem dúvida, usando muito mais couro do que o que deveria ser permitido. Se a ideia de um herói clássico, poderoso e incorruptível já era datada, hoje em dia beira o impraticável contar histórias de personagens assim. A única forma de uma história que possui heróis incorruptíveis funcionar é se você dar muitas falhas para esse herói, para que apesar de virtuoso, ele falhe, como o All Might de My Hero Academia. Inclusive, a outra forma é se você mascarar muito bem o entorno, de modo que este personagem, que seja o bastião da justiça desta história, seja ofuscado por outros elementos. Mas ele tá ali. Ele existe sim. E esse é o caminho que The Boys escolhe para a sua história. E por mais que The Boys seja sim uma obra feita para chamar atenção, com muita violência, com muitos personagens badass, barra pesada, bem neto de Watchmen, The Boys possui sim heróis de fato. Heróis incorruptíveis que são grandes personagens e que mostram pra gente a habilidade dessa história em exemplificar o heroísmo e o trabalhar de uma das formas mais inteligentes que eu já vi. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lips and Falls. Antes da gente começar, eu só quero deixar claro, esse é um vídeo falando da série do Prime Video, não da HQ, e o vídeo é basicamente sem spoilers, beleza? Vai ter um momentinho ou outro que eu vou precisar mencionar um evento rápido e aí eu coloco um aviso. Em The Boys, nós temos uma sociedade em que supers de fato existem. A VOT é uma empresa multibilionária que agencia os supers. A preocupação deles é 100% nas aparências. O grupo dos 7 é o equivalente à Liga da Justiça e os Vingadores, mas ao invés do foco ser salvar as pessoas, o foco é a publicidade. São os licenciamentos e o merchandising, os filmes em que os super são estrelas, além de, claro, pregar o patriotismo fervoroso estadunidense, já que o Homelander ou Capitão Pátria é literalmente uma bandeira dos Estados Unidos ambulante. The Boys quer justamente subverter a ideia de super-herói que a gente tem na cabeça, mostrando como o Homelander é cruel e como é muito comum super-heróis serem desajeitados com os próprios poderes, como muitas consequências em grandes proporções acontecem por conta disso, e de fato aconteceriam se eles fossem reais. Este é um aspecto que obras como Capitão América, Guerra Civil e Batman vs Superman debatem. As The Boys acertam em cheio ao mostrar como esses erros podem ser muito mais desajeitados e desastrosos. Tudo isso coloca uma distância muito significativa entre nós e os heróis, nos levando ao Butcher e aos caras, os rapazes, os meninos, os verdadeiros mocinhos dessa história. E peraí, os The Boys antagonizam de fato os supers, mas eles estão bem longe do heroísmo. O grupo formado pelo Butcher, Huey, Marvin, French e Químico são personagens que fazem oposição aos supers, é verdade, mas essa oposição acontece em termos práticos. Os supers fazem muita coisa ruim e aí eles se colocam como inimigos por isso, mas essa oposição em grande parte vai até aí. Eles não se colocam como os verdadeiros heróis enquanto os supers são os vilões. Esse seria o caminho mais fácil da narrativa, o que faria com que a obra fosse muito mais pobre do que ela é. Isso pois, cada um do grupo dos caras possui o seu grupo, as suas razões pessoais para querer acabar com os supers. Butcher e o Huey, os dois líderes do grupo, literalmente são motivados por vingança. O intuito não é parar a VOT, pois eles estão financiando um esquema bilionário que mata milhões de pessoas. O intuito é pegar o Homelander e o trem-bala e dar soco até matar. Essa escolha é bem perigosa em termos de mensagem, mas no momento em que o jogo é nivelado lá na terceira temporada, a gente tende a pensar que esses personagens são iguais. Principalmente o Butcher, ele chega muito próximo de se comportar como um vilão. Nessa história, devido àquela situação em específica, a gente pode vê-lo como um herói, já que, bom, Homelander é obviamente muito mal. Então quem fizer o que puder para pará-lo é uma pessoa boa, né? Parar o Homelander é algo unilateralmente bom. Fato. Mas fazer o bem não é o que torna um herói um herói. Veja, quando eu digo fazer o bem, de modo genérico, é algo que vai trazer um resultado positivo para a sociedade de modo geral. Pois neste caso, matar o Homelander de fato traria um resultado muito positivo.
mas também irá trazer uma satisfação pessoal para o Butcher. A gente sabe que a motivação do Butcher é vingança, o que não o torna errado ou menos certo por querer a cabeça do Homelander por esse motivo. O que eu quero dizer é que o resultado das suas ações é muito mais importante do que a raiz das suas intenções. E epa, eu sei que eu tô quase caindo no papo do Maquiavel, mas não é esse o intuito. Eu juro que eu escrevi esse texto com muito cuidado. O Butcher não é de maneira alguma um herói, ele é um anti-herói. Mas o que faz com que ele seja um anti-herói não são as suas motivações, e sim a forma que ele age. As ações são a chave aqui. Mesmo que o resultado das suas ações seja algo bom, se você mata pessoas no caminho de maneira descuidada, sem se preocupar com isso, você não é um herói. Você só é alguém com poder e com acessos. No caso do Butcher, anti-herói é quase demais. A gente tá quase sendo bonzinho com ele. Mas é interessante nós vermos como o próprio Hughie possui o seu arco pessoal de ser corrompido na terceira temporada. E não corrompido quanto aos objetivos, mas corrompido quanto à forma de agir. Quando o jogo é nivelado na terceira temporada, nós vemos o personagem de um jeito muito diferente, muito mais ególatra. Isso é muito importante pra gente entender o personagem. Alerta de spoilers, pule pra esse tempo aqui. Quando Hughie usa o composto V, ele tem acesso ao poder de teletransporte, e isso faz com que ele tome decisões de uma maneira muito diferente do que ele sempre fez. A gente o vê muito fascinado, muito vislumbrado com o poder. E essa mudança na forma de agir do personagem faz com que ele se afaste de um herói e se aproxime do Butcher. Ele admite que gostaria de ter poder para proteger a Annie, sendo que a gente sabe o quão poderosa ela é. Ela definitivamente não precisa de guarda-costas. Isso faz com que a gente olhe pro Hughie e veja menos um herói e mais um anti-herói, mais um vingador que quer resolver as coisas com as próprias mãos. Veja, quando ele diz que ele queria ter poder para proteger a Annie, o foco da mensagem aqui não é na vontade em si de que a Annie esteja em segurança, e sim que ele tenha o poder para que ele a proteja. Ele tem muita dificuldade por ser o homem que é protegido pela namorada superpoderosa. Ele é total macho que tem dificuldade de lidar com o fato de que a namorada ganha mais dinheiro que ele. E isso torna o Hughie um personagem menos idealizado, isso diminui o personagem enquanto quem ele é, mas aumenta o personagem na narrativa. Isto é, a gente vê que no final, as motivações dele não são tão nobres. Se ele puder cruzar a linha, ele vai cruzar. Isso faz o personagem ser menos virtuoso, mas muito mais interessante, muito mais complexo. Porque com isso, ele se torna um anti-herói assim como o Butcher, mas diferente do Butcher o bastante. E eu sei que até aqui eu só me aprofundei no Hughie e no Butcher, mas para falar sobre os verdadeiros heróis em The Boys, é muito importante primeiro falar a forma que eu enxergo estes dois. Pois, novamente, a forma de agir é o que tira os dois da linha de um herói. Dessa forma, a gente finalmente chega na Starlight, a Annie. A função que a Annie desempenha em The Boys é simplesmente brilhante. Tendo em vista que os super-heróis desse mundo são todos lacaios e executores do sistema, a Annie é como uma heroína idealizada que caiu de paraquedas nessa história. Diferente dos supers que a gente conhece, a Annie cresceu com o sonho de se tornar uma super-heroína. E no ponto que a série começa, ela vê esse sonho dela se tornar realidade para pouquíssimo tempo depois se transformar no seu pior pesadelo. É muito difícil para Annie encarar essa realidade que ela acreditava ser completamente diferente. A personagem então passa a se dedicar a tentar mudar o sistema por dentro. Rápido alerta de spoilers, beleza? Pule aqui para esse tempo. Fechou? Principalmente depois que ela descobre a verdade sobre o composto V e que ela é uma farsa. Ela acreditava ter nascido com poderes, mas ela foi um bebê de laboratório. Ela foi criada por esse sistema. E agora ela quer explodir o sistema por dentro. Se não bastasse muito sapo que ela tem que engolir por fazer parte do set, ela precisa lidar direto com o Homelander. Enquanto o Homelander tenta mantê-la na linha para manter as aparências e o status quo. Pois o Homelander é um vilão que está sempre muito perto de perder o controle. E a Annie é uma heroína que luta para acabar com as aparências e com o status quo desse mundo. Parte do conflito é justamente como controlar o Homelander, pois ele beira o imparável. E nesse mundo fica razoavelmente claro que ele tem poder para destruir o mundo inteiro, se assim ele quiser. E é com um conflito dessa magnitude que a obra constantemente leva a Annie ao limite, obrigando ela a fazer coisas que obviamente ninguém faria porque é uma loucura, mas que ela faz porque é o certo. Ela faz porque tem que ser feito. A atitude que ela toma depois do Herogasm é a atitude mais heróica que alguém pode ousar fazer neste universo. Aquele foi o momento que eu arrepiei, que eu não tive dúvida. Não existe nada que essa série pode jogar em cima da Annie que vai conseguir corrompê-la.
A brincadeira que o roteiro faz com ela é justamente esse teste. Até onde ela consegue ir? Até quando ela conseguirá não cruzar a linha? E quando a gente fala sobre cruzar a linha, a gente chega no segundo herói de The Voice pra mim, além da Annie. Numa série sobre um mundo com super-heróis, mas que estes supers são monstros, de um lado nós temos um herói que é super de fato, e do outro, um herói que é uma pessoa comum, mas que sabe o impacto que as suas ações tem no mundo. E por isso sabe que as suas ações o definem. E é claro que eu tô falando do Marvin, o Leitinho. E esse apelido é complicado, né? Pois eu tô querendo aqui erguer o personagem, e aí a gente tá acostumado a chamar ele de Leitinho ou Mother's Milk. Que horror. Mas vamos lá. Os problemas do Marvin começam com o Soldier Boy. Então, assim como o Butcher e o Huey, a raiz da revolta dele é vingança também, é de ordem pessoal. Mas o que o Marvin mostra e escancara é que não tem problema a raiz da sua rebelião ser de ordem pessoal, pois quando você é um herói, o resultado das suas ações tem um impacto no coletivo. Para que fique claro, herói é aquele cujas ações trazem um impacto positivo no outro. Neste aspecto, Annie e Marvin possuem motivações muito diferentes. A motivação da Annie no começo é algo altruísta pelo altruísmo em si, e que eventualmente entra em choque quando ela descobre a verdade, mudando a personagem e a conduzindo a ser quem ela sempre quis ser desde o começo. Eu só não tenho certeza se ela já percebeu isso nessa altura da história. Mas o Marvin faz outro percurso. O começo dele é com uma motivação de ordem pessoal, e as ações dele não são reconhecíveis como ações de um herói logo de cara. Isso porque ele é a bússola moral dos The Boys, e a melhor cena do personagem pra mim é quando o Butcher e o Huey estão justamente querendo cruzar a linha, e o Marvin diz que isso é algo que ele não pode fazer. Pois a partir do momento em que você cruza, como você irá se diferenciar do inimigo? Sendo que o fator que o define é justamente cruzar a linha e tomar as suas ações depois dela. É claro que na teoria, a gente pode definir quais são os acessórios de um vilão e quais são os acessórios de herói. E aí a gente entendendo que o principal problema dos acessórios é com que intuito você os usa. A gente pode usar os acessórios de vilão, mas com intenções corrigidas. Usar os acessórios de vilão na maneira correta. Pois o problema não são os acessórios em si, e sim o intuito, o objetivo que quer se alcançar com eles. Certo? Quase. Muito quase. Isto pois, quando a gente fala de The Boys, os acessórios em si são parte fundamental do problema. Os acessórios em si são corrompidos. É dessa forma que o Marvin entende e aceita a Annie lutar do lado deles. Pois a Annie, por pertencer a este meio independente da vontade dela, escolhe o que quer fazer com o poder que tem na mão. A Annie já é um produto do meio desde o seu nascimento. O melhor que ela pode fazer é escolher o lado em que ela quer estar. Contudo, o Marvin não aceita cruzar a linha para enfrentar os vilões, pois, se os acessórios já são corrompidos, ora, nós queremos resolver o problema, não nos juntar a ele. E veja, no mundo de The Boys, é correto dizer que todos os personagens da história, seja Marvin, seja Annie, seja Butcher, seja Homelander, seja Huey, seja Trembala, seja Químico, seja Tempesta, são produto de fato dessa sociedade em que supers existem. Você pode aplicar juízo de valor se o Marvin não é purista demais por pensar desse jeito, por não cruzar a linha para enfrentar o super, mas a forma como ele age, ciente de que há um caminho mais fácil, mas ele opta pelo caminho mais difícil, porque ele sabe que é o certo, é exatamente o que define e o que faz ele um verdadeiro herói. A obra constantemente testa os personagens. Ora, o próprio Huey foi testado várias vezes, e num determinado momento ele falhou no teste e pendeu mais para um lado de um anti-herói do que um herói, mesmo não chegando perto do Butcher, que se aproxima muito de um vilão ou até mesmo um anti-vilão. Mas não chega a ser um anti-herói como o Butcher, que pega todos os testes que a série jogou em cima dele, segura pela ponta e usa pra bater no próximo teste que vier. Esse cara é louco, e é justamente essa pose marrenta que faz as pessoas olharem tanto pra ele. E um personagem complexo como Marvin fica muito mais ofuscado. E isso, inclusive, mostra como é muito difícil ser herói neste mundo. Essa história não tem espaço para heróis, não. Não pelo menos do herói idealizado que todos nós temos na nossa cabeça. Eu gosto muito de como dos dois heróis que mais se aproximam desse herói idealizado, um deles é uma moça que teve os seus sonhos frustrados, e o outro é um pai de família, que também possui o seu próprio conflito interno com a sua ex-esposa e com a sua própria filha. Ô, série que sabe trabalhar personagem. Eu admiro muito como a série começa mostrando pra gente que heróis não existem, para então ir lentamente mostrando faces do anti-heroísmo,
caminho para nós percebermos e começarmos a identificar os heróis de fato, escondido no meio de tanto vilão cínico, que riem para a ideia de heróis perfeitos. E esse comentário de The Boys é algo muito interessante, pois a gente vê muitas pessoas dizerem que The Boys é uma história cínica sobre super-heróis, que estuda pensar como seria o mundo caso os super-heróis realmente existissem. E depois de tudo isso que eu disse, eu preciso dizer que esta fala, essa visão de The Boys está errada em absoluto. The Boys não é um e se super-heróis existissem. É e sim um e se supers existissem. Note como o termo super é muito usado ao longo da série. A gente tende a pensar que super e herói é a mesma coisa, sendo que não é. Ser herói não é sobre ter poderes que te dão capacidades sobre-humanas. É sobre fazer o certo. Um herói, por definição, não pode ser corrompido. E isso, de fato, faz heróis parecerem chatos, pois, ora, eles são perfeitinhos. Novamente, o Marvin e a Annie mostram como heróis perfeitinhos podem ser fantásticos, pois eles não dão um braço a torcer nunca, e essa é a graça. A gente vê como a Annie sofre naquele sistema. A gente vê como para o Marvin seria muito conveniente tomar os caminhos mais fáceis, mas ele não o faz. E a graça destes dois personagens é justamente ver até onde os problemas conseguem desafiá-los e o esforço que eles precisam fazer para se manterem íntegros. Quando eu digo que um herói, por definição, não pode ser corrompido, entenda. Pessoas podem ser corrompidas. Heróis não. Caso um herói se corrompa, ele irá se tornar um anti-herói, ou um vilão, ou um anti-vilão. Ele literalmente deixa de ser um herói. A questão é que justamente herói não é um título definitivo que uma pessoa que uma vez o tenha conquistado vai carregar para sempre. Mas para mim é fascinante ver como The Boys, que se propõe a trazer uma visão tão cínica sobre supers, consegue trazer camadas e personagens tão complexos, de modo a contemplar vários espectros do heroísmo e da vilania, e numa obra em que heróis perfeitos, heróis idealizados deveriam ser praticamente proibidos de existirem, pois, convenhamos, é muito mais difícil ser um herói no universo opressivo e cínico como o de The Boys do que numa história da Marvel ou da DC num modo geral. É muito mais improvável existir de fato herói nesse mundo. Mas mesmo assim, nós encontramos Annie e Marvin, dois dos heróis mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. O Lip Sem Foco tá de volta, eu precisei fazer uma pausa nesses últimos tempos, mas agora eu voltei, então se você puder me dar aquela ajuda com o seu like, mandando o vídeo pra um amigo, justamente porque, né, você fica muito tempo sem postar, o YouTube ele começa a penalizar o seu canal. Então se você puder me dar uma força e comentar aí embaixo o que você acha disso tudo, eu vou te agradecer muito. E além disso, comenta o que você achou desse enquadramento. Eu tô testando uma iluminação um pouco diferente, uma outra lente na câmera também. Conta aí o que você achou, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!